agora há pouco do governo de anular o leilão do arroz, sob a suspeita, inclusive, de favorecimento de um de seus quadros, que foi demitido há pouco, secretário do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério da Agricultura, o Neri Geller. A cadeia inteira. Então é muito importante... Tainá, boa tarde para você, para o deputado presidente da Frente Parlamentar, Pedro Lupion. Passo a palavra, então, presidente, para que o senhor possa repercutir com a gente, né, esse assunto que é notícia de momento, a suspensão então, do leilão de arroz do governo federal. Bom dia, Tainá, bom dia a todos que acompanham a CNN. Realmente é uma tragédia anunciada, né? Algo que a gente disse que aconteceria. Quando o governo anunciou essa compra de arroz, nós dizíamos que não havia necessidade, 85% da safra de arroz gaúcha já colhida, ou seja, não houve impacto, não há desabastecimento e não havia por que ter um leilão desse. A nossa impressão é que alguém tiraria vantagens disso. E infelizmente é o que se comprova a cada dia, com cada uma das matérias, com cada uma das denúncias, e foi o que aconteceu. Infelizmente, o servidor demitido, né, um membro importante, o quadro importante do Ministério, e a gente alertava lá atrás, no começo do ano passado, quando fizemos as articulações todas em relação à medida provisória de reorganização dos ministérios, que não ia dar certo colocar o abastecimento no MDA, tirar do mapa e tirar isso de quem conhece o sistema produtivo brasileiro. E infelizmente mais uma notícia ruim, mas a anulação desse leilão era de suma importância. Nós estamos falando de praticamente 7 bilhões de reais que estavam em risco e que agora o governo precisa tomar a frente disso e fazer com responsabilidade. E seguimos insistindo, não há necessidade de compra e de importação de arroz. Nós temos arroz suficiente no mercado brasileiro. Agora, se o governo der andamento de fato ao leilão, como pretende fazer, o que o senhor acha que precisa ser observado para que não aconteçam erros como esse que foi identificado, né, durante esse processo? É o mínimo de lisura no processo, né, de quem tem efetivamente condições de fazer uma compra internacional dessa, que o faça, e fazer com que seja algo responsável, ou seja, algo que não tenha riscos de nenhuma fraude. Mas a gente insiste na tese. Nós não precisamos fazer importação de arroz, um arroz que vem sem controle sanitário que nós temos no Brasil, um arroz que, se tivesse avaliação da Anvisa e do Ministério aqui, não passaria para a mesa do brasileiro, e a gente precisa garantir que os produtores rurais brasileiros tenham a sua safra distribuída. O que vai acontecer é uma ação a longo prazo, extremamente maléfica para os produtores, que vai haver um desabastecimento de arroz, porque o produtor rural brasileiro não vai plantar. Ou seja, vindo arroz subsidiado e mais barato de fora, o produtor rural brasileiro na próxima safra não vai se sentir motivado a plantar arroz. Então, na verdade, vai desarticular toda uma cadeia produtiva que está indo muito bem e que não precisa desse auxílio equivocado do governo. Tainá? Sim, deputado, a gente já vai chegar aí no assunto do almoço. Só queria saber se o senhor apoia a CPI que a oposição tem ventilado para investigar o leilão. Tem aderência na frente? Todo ganho, toda disputa... Veja, vários parlamentares aqui já assinaram a criação da CPI, eu inclusive assinei. Acho que qualquer iniciativa para investigar o mal feito tem que ser investigado. Hoje acho que ela perde um pouco do objeto, né, havendo anulação do leilão e a responsabilização de quem teria feito o mal, acho que ela perde um pouco do objeto, mas havendo a insistência da necessidade de uma comissão parlamentar para investigar e acompanhar esse processo, não vejo problema nenhum, tudo é bem-vindo. Presidente, só voltando então aqui para o nosso assunto principal, que é tema de discussão hoje aqui nesse almoço que está sendo então promovido pela Frente Parlamentar, o que tem sido discutido nesse momento, que a gente observa ao mesmo tempo a Frente advogando por uma devolução da medida provisória do governo sobre a compensação, né, da desoneração da folha de pagamento ao Congresso Nacional, mas ao mesmo tempo emendas sendo apresentadas. Qual que vai ser a linha defendida pela Frente nesse momento? Qual que é a estratégia que o senhor considera mais eficaz? O que está sendo conversado? Veja, a gente tem hoje talvez uma das mobilizações mais contundentes da história recente aqui de Brasília, né? Eu particularmente nunca vi tantas entidades, o setor empresarial tão mobilizado e tantas frentes parlamentares juntas atuando em relação a uma causa. Isso foi um golpe fatal no empreendedorismo brasileiro, no exportador brasileiro, também no produtor e no consumidor que vai sentir a inflação lá na frente. A gente precisa reagir. A nossa reação é dizer para o governo que o governo está equivocado. O que nós defendemos é a devolução da medida provisória. Temos conversado